Olá, seja muito bem-vindo ao Info Monday, um programa que te prepara para começar a semana muito bem informado sobre economia, finanças e política. Nessa edição, a gente vai abordar o comportamento dos mercados agora em maio e principalmente o que esperar daqui para frente. Também vamos tratar de fundos imobiliários, imposto de renda e, claro, de política. Vamos começar com o Ricardo contando para a gente das perspectivas para a Bolsa. É isso aí. O Ibovespa ignorou aquele velho ditado do mercado Sell in May and Go Away e subiu bastante no mês de maio. Para quem não sabe, é um movimento comum nas bolsas mundiais cair durante o mês de maio por conta das férias de verão no hemisfério norte. Muitos investidores acabam embolsando os lucros que tiveram nos primeiros 4 meses do ano e acabam vendendo as ações antes de sair de férias para não ficar posicionado em um período em que eles não vão conseguir olhar tanto a movimentação do mercado. O Ibovespa esse mês não seguiu esse movimento do Sell in May, pelo contrário, teve uma alta bastante expressiva e os analistas apontam vários motivos para esse desempenho tão bom. Um deles é a forte queda que a Bolsa teve em fevereiro e março. Desde 12 de fevereiro, o Ibovespa caiu mais de 45% até o momento mais baixo de março. E outro motivo que eles contam também é a questão da injeção de trilhões de dólares no mercado pelos bancos centrais do mundo inteiro. Boa parte desse dinheiro, que é usado como estímulo contra o coronavírus, acaba voltando ao mercado na forma de investimento em ações por investidores do mundo inteiro. O certo é que muita gente está querendo saber sobre se a Bolsa vai continuar subindo a partir desse ponto. A XP está otimista, ela diz que, paradoxalmente, os investidores estrangeiros estão bastante descrentes com relação à recuperação brasileira, e isso seria bom, porque quanto pior é a expectativa, mais fácil de cumpri-la, e, portanto, se tiver uma melhora expressiva no cenário interno, os investidores lá fora tendem a voltar a comprar ações brasileiras com mais presença. O Credit Suisse, por sua vez, ressalta que o dólar deve continuar sua trajetória de queda, ao mesmo tempo em que as commodities vão se fortalecer por conta da retomada econômica da China, que já passou pelo pior estágio do coronavírus, já praticamente venceu a doença no seu território. Outro banco que falou sobre essa questão do Ibovespa é o Morgan Stanley. Eles ressaltam que os juros estão na mínima histórica aqui no Brasil, o que tem 2 efeitos positivos para a Bolsa. Em primeiro lugar, diminui a quantidade de opções que o investidor tem para conseguir uma rentabilidade alta no mercado. Ele tem que, invariavelmente, ir para a Bolsa se ele quiser retornos mais altos. Ele tem que procurar ativos de maior risco. Ao mesmo tempo, os juros mais baixos também provocam uma queda no custo de capital das empresas, o que também é muito bom nos resultados delas. Por outro lado, analistas que eu conversei da Rio Bravo Investimentos acreditam que essa alta da Bolsa está limitada pela vida real, pelo lucro das empresas nesse período de maior recessão, porque elas devem ter o resultado financeiro delas bastante impactado pela situação econômica do país. Para ver mais sobre isso, clique nos links abaixo, em que a gente explica em diversas matérias mais sobre essa questão da economia brasileira e dessa alta da Bolsa em maio. E a Bia vai falar agora um pouco sobre o mercado de fundos imobiliários. Empresas como Facebook, Google, Twitter, Nubank e a própria XP já avisaram. Os funcionários devem continuar trabalhando de casa pelo menos até o fim desse ano. E afinal, o que esperar de mudanças, de grandes transformações do mercado imobiliário daqui para frente? A gente sabe que cotistas de fundos imobiliários, especialmente os de lajes corporativas, que são a maior parte desse mercado, andam preocupados com os níveis de vacância e com o que esperar daqui para frente. Por isso a gente foi atrás de gestores de fundos imobiliários para ver a percepção deles sobre essa crise, sobre novas tendências. Por enquanto, eles consideram que vai ter que ser feita sim uma mudança drástica dos ambientes de trabalho, mas que isso não vai mudar em nada a realidade dos fundos imobiliários, que seguem inclusive atrativos. A gente perguntou para eles o que eles estão comprando e o que eles estão vendendo nessa crise. Confira aí nos próximos dias a matéria para entender melhor.
É isso mesmo, Bia. Há praticamente 30 dias aí do prazo final do imposto de renda, em 30 de junho, cerca de 16 milhões de pessoas já entregaram a declaração para a Receita Federal, segundo dados mais recentes da própria Receita. A expectativa nesse ano é que 32 milhões de pessoas façam a entrega do documento. O prazo foi estendido de 30 de abril para 30 de junho, em função da pandemia de coronavírus, e com isso as pessoas ganharam aí 2 meses para se programar e entregar a declaração. Mas os dados mostram que, há um mês desse prazo final, metade das pessoas ainda não enviou o documento. O InfoMoney vai soltar uma matéria mostrando, dando um panorama desse número, e também relembrando aí os principais pontos da declaração desse ano. Entre eles, a gente conversou com 2 especialistas que explicaram por que não é ideal deixar para a última hora a entrega da declaração e quais os riscos para o próprio contribuinte de fazer isso. Além disso, a gente vai também mostrar que o cronograma da restituição desse ano foi antecipado e de 7 lotes serão 5. Então as pessoas receberão o dinheiro aí entre 29 de maio e 30 de setembro neste ano. Além disso, tem em relação também à restituição do imposto de renda, tem a questão do crédito, que até então era depositado sempre no dia 15 do mês e a partir de agora será no último dia útil. Vale lembrar também que, se você ainda não fez a declaração e tem alguma dúvida sobre o imposto de renda, no site do InfoMoney você pode encontrar guias sobre o assunto que mostram o passo a passo da declaração, como declarar os investimentos. Tem um específico sobre imóveis, na declaração do imposto de renda, e outros que você pode tirar dúvida. Para consultar, você pode acessar o link da matéria na descrição do vídeo no YouTube. Mas, além do imposto de renda, as pessoas também precisam ficar antenadas aí com a questão do mundo político. E o Marcos vai trazer os principais destaques. Bom, e a semana começa em um momento institucional muito mais tenso entre os poderes, né? O poder judiciário, o poder executivo tem acirrado aí as relações, o clima esquentou muito durante esses últimos dias em função de 2 operações policiais. A primeira delas um pouco menos relevante para o Poder Executivo Nacional, né, para o governo Bolsonaro, que foi uma operação que teve como alvo o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Ele que é um adversário político do presidente Jair Bolsonaro e está sendo investigado aí por suposta relação em contratos fraudulentos envolvendo obras, envolvendo medidas de prevenção, de combate ao novo coronavírus. Além disso, a gente teve uma outra investigação no dia seguinte, uma outra operação da Polícia Federal que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator do inquérito das fake news, um polêmico inquérito no Supremo, e essa operação da Polícia Federal fez buscas e apreensões em endereços de nomes muito próximos, nomes aliados, nomes simpáticos ao presidente Jair Bolsonaro, entre eles empresários, blogueiros e até parlamentares que estão convocados aí para depor pelo inquérito. Essa ação da Polícia Federal gerou um incômodo muito grande no Poder Executivo. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou enfaticamente, fez algumas ameaças aí de insubordinação a decisões judiciais, que acirrou ainda mais o clima institucional. Aliados do presidente Jair Bolsonaro fizeram algumas insinuações também menos democráticas e que geraram alguma preocupação de uma série de atores políticos. E o importante para essa semana será acompanhar como que vão se comportar os bombeiros numa crise dessa, como que vão se comportar os nomes que buscam aí um entendimento, seja no Executivo, seja no Supremo Tribunal Federal também, no próprio Congresso Nacional. O comportamento desses atores vai ser importante para identificar como que vão ser os próximos capítulos aí desse momento, que é um momento um pouco mais complicado aí, talvez um momento mais sério aí, em termos institucionais desde o início desse governo. No Congresso Nacional, em termos de agenda legislativa, a gente tem 2 temas para acompanhar. O primeiro é a MP 936, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai para análise do Senado Federal. Essa MP ela trata de redução de salários e a proporcional redução de jornada de trabalho como uma medida de tentativa de preservação de empregos formais. A redução de salários ou até a suspensão do salário seria total ou parcialmente compensada pelo seguro-desemprego. Essa medida é tida como uma das prioridades aí do governo em termos de combate aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Foi aprovada e teve uma demonstração importante aí de começo de formação de uma base aliada do governo. Teve algumas modificações que o deputado Orlando Silva, que é o relator da matéria, tentou implementar, principalmente nos valores, que o governo não
não se manifestou favorável e a gente teve uma movimentação de partidos do Centrão evitando que isso acontecesse e retrocedendo o texto para o original. Essa demonstração aí pode ser importante sobre as relações entre o governo federal e o parlamento e a tentativa de construção de uma base mínima de apoio e o que isso pode significar lá para frente em termos até de agenda legislativa, agenda econômica. No Senado Federal, essa proposta vai ser analisada ainda, a gente tem que acompanhar como que ela vai sair de lá. Se houver modificações, volta para a Câmara. A Câmara também pode votar a MP 944, que trata aí de financiamento das folhas de pagamento das pequenas e médias empresas. Essa medida ela era muito acreditada aí pelo governo como uma iniciativa para a preservação de empregos e para a saúde aí das empresas, mas tem enfrentado aí dificuldades em fazer com que o crédito chegue na ponta, né? O que se está dizendo é que o crédito está empossando nos bancos. Né, o relator da proposta, o deputado Zé Vitor do PL de Minas Gerais, tenta discutir com os parlamentares uma forma de construir aí uma solução para que o dinheiro chegue para essas empresas, mas ele também é contra a ideia de ampliar o risco assumido pelo governo. Hoje a proposta era construída com uma divisão de risco de crédito assumido, 85% pelo Tesouro Nacional e o restante pelos bancos, pelo setor financeiro que empresta o dinheiro. Existia uma discussão, uma pressão do sistema financeiro de que o Tesouro assumisse 100% desse risco de crédito, e a medida era avaliada aí em 40 bilhões de reais ao todo, em termos de concessão de crédito, enfim. Até hoje, até o momento, menos de 2 bilhões foram concedidos. Então existe uma preocupação muito grande em fazer com que esse dinheiro, de fato, cumpra o papel aí e socorra as empresas nesse momento de crise. Então é isso que vai ser discutido aí, a Câmara vai tentar chegar a um acordo e é importante acompanhar para ver aí a saúde financeira das pequenas e médias empresas. Esse foi o InfoMonday dessa semana, te preparando para o que vem pela frente nos próximos dias. Obrigada pela participação e até a próxima.